Marco, e tu como gaúcho, um amante do futebol, foi para essa área, com certeza, lá atrás, pelo menos, tu tinha um time, né? Tu tinha um lado ali, um vermelho ou um azul. Mas não vou perguntar ainda, né, se tu tem um lado, mas não isso. Quando tu vai pra narração, um clássico Grenal, por exemplo, lá no início da sua carreira, como era narrar um Grenal, sendo que tu lá atrás tu tinha um clube? Como fazer para não ter uma imparcialidade, de repente puxar mais para puxar mais para o outro? Como tu via isso? Narrando um clássico Grenal, tu conseguia ter uma noção assim de, eu preciso puxar um pouco pro Inter, mas também preciso puxar um pouco pro Grêmio, porque tu tá narrando um clássico Grenal, onde a torcida sabe muito bem como é que é aqui no Sul, eles ficam sempre analisando, não, esse aqui eu acho que é gremista, hein? Não, esse aqui é colorado, ó como ele tá narrando o Inter, ó como é que tá narrando o Grêmio, como era narrar o Grenal, e até porque eu acho que Grenal, não sei qual foi o seu último Grenal que tu narrou, porque foi em Libertadores, foi em que ano? Não narrei. Não narrou aquele. O da Libertadores não narrou. Não, acho que o último Grenal que eu narrei foi de brasileiro, no tempo ainda que o Fox Sports fazia o VT do brasileiro. Foi o último Grenal, porque das últimas transmissões que eu fiz para o Sport TV Premier foi um Grenal brasileiro de 2011, eu acredito, foi no Beira-Rio, acho que foi 1-0, gol de pênalti para o Internacional. Acho que foi o último Grenal em loco que eu narrei ao vivo. Foi em 2011. Já tem um tempo. Depois eu gravei, sim, não narrei para Libertadores, aqueles Grenais, eles foram do Sport TV, eles não foram do Fox Sports naquela época, e os 2 Grenais lá da Libertadores, e eu não tive mais a oportunidade de narrar Grenal ao vivo, narrei em VT, sim, para exibição posterior no Fox Sports, eu não lembro qual foi a última vez, 2015 talvez, 2016, não lembro bem. Mas foi assim, ao vivo, em loco, no estádio, foi 2011, que eu lembro. Mas essa é uma pergunta interessante e muita gente não acredita quando eu falo. Eu sou o tipo de cara, se você me conhece no dia a dia, você vai ver que é verdade. Eu não me envolvo com isso. Na hora que eu estou narrando, eu me envolvo com aquilo que está acontecendo e com aqueles times. Eu não tenho lado e eu não faço... É impressionante, eu nunca tive isso. Nunca, nem no começo. Eu não tinha essa preocupação, porque eu sou muito focado naquilo que eu estou fazendo e eu quero fazer bem feito. E eu não fico pensando se vai agradar ou B. Nunca você vai agradar mais ou menos. Você vai agradar e vai desagradar. Tem gente que pega pela metade, ainda mais no dia de hoje. Hoje em dia, as pessoas pegam fora de contexto uma coisa que você falou, pegaram metade do que você está falando, interpretaram errado e pronto. Já não gostam de você. Te odeiam pro resto da vida. Então, se você for pensar nisso o tempo todo, um comunicador que fica num alto nível de desempenho, se ele vai pensar nisso o tempo todo, ele enlouquece, não tem como agradar todo mundo. Então não dá para ficar atento a isso e se apegar a isso na hora de desempenhar. Tem que ser honesto consigo mesmo, isso eu sempre fui. Na hora de pegar um microfone para narrar, eu não tenho time. Claro, não, você vai valorizar um feito de A ou B, se tem um gol mais bonito, tem um Grenal, tem um gol lindíssimo de uma parte, uma jogada espetacular, eu não vou valorizar a jogada porque eu vou ficar preocupado. Não, se eu falar bem dessa jogada, a outra parte vai ficar magoada comigo. Não, eu sou eu tenho que valorizar, bacana. O que se foi bacana uma jogada de A, eu valorizo. Se foi do B, eu valorizo também e vamos embora. Porque está querendo fazer média. Eu não penso nisso em nenhum momento. Não é para fazer média. Eu gosto de valorizar o que é bacana, o que é legal na transmissão. E não interessa se é A, B ou C. É isso. Sempre foi assim, desde o começo, desde o comecinho. Quando narrava lá jogo de várzea, era a mesma coisa. Jogada é bacana, o cara fez a miséria, valorizo aquilo, super valorizo, super dimensiono, coloco adjetivos 1000 e vou valorizar sempre, porque é o papel do narrador no entretenimento. Sim. É superdimensionar, superlativar, é deixar aquilo maior do que é. É isso, porque senão não tem graça. Para que vai ter narrador? Para ficar falando mais do mesmo? Que legal, jogada do fulano, driblou 40 adversários e fez um gol de bicicleta. Bacana, legal, parabéns. Poxa. É verdade. Ô Marco, e hoje? Não precisa contar, obviamente, mas tu tem um clube ainda do coração, tu acompanha, tu consegue torcer para algum clube, em algum momento tu pensa em trazer isso à tona, falar qual clube que é o teu time do coração. Como funciona Marco de Vargas como torcedor?
Bem, o meu clube do coração é público e notório, é o Guaíba Futebol Clube. Eu em Guaíba, galera de Guaíba, quando eu morei lá, muito legal. Tenho irmãos que moram em Guaíba ainda, jogava lá no campo, do Guaibinha, muito legal. Jogava não, tentava jogar, dava as caneladas, quebrava todo mundo, né, porque eu sempre fui meio, né, volante Canelo. tipo Dinho, né? Ah. Não, cabeludo não, né? Cabeludo não, que é isso? É tipo Dinho, aquele que não perdia a viagem, né? O negócio é chegar e acabar com a jogada lá, não deixar o cara fazer o gol. Mas, brincadeiras à parte, eu, desde criança, eu gosto de futebol. E por gostar de futebol, é claro que eu tenho as minhas predileções. Em algum momento eu posso falar sobre isso, mas ainda acho que tem bastante lenha para queimar e não quero deixar ninguém magoado com essas questões. O Guaibinha é o meu clube do coração, mas eu tenho outros clubes que cabem no meu coração. Ele é grande, né? É tipo amor de mãe, como a minha amava a gente e tinha 6 filhos, né, para tomar conta. Então, é claro que eu também tenho aqui muito amor para dar para os clubes que eu gosto tanto. Com certeza. Não, só sobre magoar, só uma curiosidade, né? A gente trouxe o Baldasso aqui e ele falou pra nós que hoje em dia os gremistas gostam mais dele do que os colorados. Porque ele fala melhor do Grêmio do que do Internacional. Então, daqui a pouco tu pode ser que seja o contrário. O adversário que pode começar a gostar mais de ti quando tu começar. Olha, eu inclusive vejo ali um ou outro falando de vocês a mesma coisa, que tem que... É verdade. Os que ficam criticando o Grêmio, esses não são gremistas. Tem isso, exato. Acho que o contexto, mesmo que você seja identificado, quando você entende que deva fazer uma crítica, a gente não critica. Vocês são jovens, não sei se têm filhos, mas a gente pode criticar um filho, não significa que você não ame aquele filho, pelo amor de Deus, né? É o contrário. Uma esposa, um marido, a gente faz uma crítica para um pai, para uma mãe, a gente critica também, a gente vai lá, bate de frente, às vezes, não é porque não ame, é porque você quer ver melhora naquilo, às vezes, numa situação que você entende daquela forma. As pessoas, mas a gente entende que está tudo muito assim, é tudo muito, ou ama ou odeia, nós contra eles, em tudo. É verdade. E como tu se prepara, Marco, para uma narração? Tu pesquisa o clube, como é que é a preparação de narrador? A torcida também. Como é isso? Isso é uma curiosidade, assim mesmo. Depende do jogo, você toma 2 garrafas de vinho e tá resolvido, né? O jogo tá uma maravilha. Não, jamais, tô brincando. Não beba, tô brincando, isso é brincadeira, jamais. Tá? Eu nunca narrei um jogo bêbado, nunca. Jamais. Talvez tenha acontecido. Bem, tô brincando, nada disso. Depois a gente fala assim, o cara tem jeito de sério, parece óbvio, olha lá. Tava bêbado naquele jogo lá. Exatamente, falou aquele monte de abobrinha porque estava lá, estava mamado. Não, preparar, eu sempre me preparo muito, desde sempre. Tá? Tem pesquisas que eu faço, tem planilhas que eu elaboro. Às vezes você faz uso de tudo que você pesquisou e às vezes não. Dependendo do jogo, você fez tantas pesquisas